mais prática. Vamos imaginar que nós temos uma relação, temos um cliente que tem uma relação difícil, por exemplo, com um filho, ou com um colega seu, ou com um colaborador seu, não importa, seja qual for o contexto. Vamos imaginar que existe esta dificuldade. A pessoa não se sente bem, ou sente-se desrespeitada, ou não levada a sério, ou, enfim, às vezes com uma comunicação difícil. E o que é que nós podemos fazer? Não vamos poder trabalhar o filho, ou a chefia, ou o colaborador, ou o colega, porque não são essas pessoas que estão aqui à nossa frente. O nosso cliente é aquele que tem esta realidade experiencial. Ele experiencia dificuldade na relação com esta pessoa ou aquela outra. Ora, para fazermos coaching a esta pessoa, nós iríamos automaticamente fazer a primeira coisa que temos que fazer. É explorar dentro da pessoa, com ela, isto é, nós vamos facilitar essa exploração ao próprio e em conjunto fazermos esta parceria em que, através de uma ação metodológica que aprendemos em coaching, ajudamos a pessoa a descobrir o que é que nela não está a ser bem alinhado, bem resolvido, para que aquilo que se passa com a outra pessoa o incomode tanto. Isto é, por muito que a pessoa tenha um comportamento não aceitável, a questão que se põe é de que forma é que nós, ou neste caso o cliente, emite sinais ocultos, sinais subtis, que fazem com que aquela pessoa acabe por reagir dessa maneira que não nos agrada com o cliente. Agora, isto é uma forma muito simples, muito geral, de explicar como se faria este trabalho. Porque neste contexto nós estamos a fazer uma abordagem de sensibilização para que se possa entender em que áreas o coaching pode ser tão útil na nossa vida, em todos os setores e em todos os papéis da nossa vida. E, portanto, a ideia é explicar o que é que o coaching trabalha e qual é o benefício imenso que o coaching nos traz, que é realmente ajudar-nos a ver dentro de nós o que é que não está devidamente congruente com o que nós pensamos e queremos passar, que digamos que funciona numa realidade quase que alternativa e que vai passando mensagens às pessoas que faz com que elas acabem por, também de uma forma muito subtil, acabarem por se motivarem ou de criarem respostas ou reações que não fariam provavelmente com outras pessoas nas mesmas circunstâncias. Portanto, às vezes acontece que é genérico no nosso mundo de relação que as pessoas tenham determinado tipo de resposta, ou de comportamento, ou de atitude. E isso mostra-nos qual é o elemento comum de sinais que nós emitimos e que, de uma forma ou de outra, cria a disponibilidade nos outros para se comportarem ou reagirem de forma a esses sinais, de forma a poderem dar resposta a esses sinais. Portanto, se a pessoa tem uma dificuldade, seja com o que for, temos que começar a criar alguma introspeção guiada, dirigida, e é por isso que é tão importante aprender as competências de coaching, para que possamos ir de uma forma muito estruturada, muito direta, à raiz das situações. Ora, às vezes fazemos isto sozinhos e muitas vezes até conseguimos encontrar algumas respostas importantes. Isso é ótimo. Mas às vezes também o facto de termos a resposta não significa que saibamos como resolver o problema que detectamos. No coaching encontramos uma forma de o fazer. Portanto, não só detectamos, como ajudamos a alinhar e a corrigir, a alterar
e a criar congruência, isto é, dentro de nós as linguagens não são contraditórias. Falamos e dizemos as coisas todas dentro de uma certa linha de propósito e de intenção. Ora, portanto, esta relação de mim para mim é super importante em todo o coaching, porque a partir desse alinhamento, todas as percepções que temos em relação às coisas e às pessoas se alteram, porque parte de uma percepção, uma autopercepção diferente, uma autoconsciência diferente. Então, como eu disse há pouco, existem estas 3 grandes linhas na relação da nossa vida com o mundo e connosco. São a relação de mim para mim, como disse há pouco, depois de mim para os outros e a outra dos outros para mim. Isto é, o que é que eu vejo nos outros e o que é que eu acho que os outros veem de mim. Ok. Na verdade, quando eu resolvo, alinho, resolvo e pacifico as percepções que temos ou que tenho sobre mim, sobre os outros, de mim para os outros e dos outros para mim, eu consigo alterar substancialmente a maneira como eu me vejo no mundo e como os outros me veem no mundo deles. Porque os sinais que nós começamos a emitir são de natureza diferente. E ao serem de natureza diferente, vão proporcionar respostas e reações diferentes. E isto faz com que, muitas vezes, muitos clientes se surpreendam, porque no início experimentam, porque, pronto, estamos na zona de experimentação, mas nem sempre acreditam que o facto de eles fazerem alterações em si vai ajudar a alterar respostas lá fora. E pronto, mas estão de mente aberta e aceitam o desafio. E o que acontece é que, à medida que vamos conseguindo alinhar esses aspectos internos, de mim para mim, eles começam a perceber que as mesmas pessoas, as mesmas situações, de repente, não só lhes parece diferente, como também acham que as pessoas lá fora mudaram. E já não fazem nem dizem as coisas da mesma maneira. E perguntam-se, será que eu tenho mesmo o poder interno de influenciar, de fazer com que algo mude porque responde à minha mudança? E quando as pessoas começam a sentir que isto é possível, porque na sua vida conseguem constatar, é como se permitissem começar a desabrochar e a aceitar a ideia de que dentro de si existe um tesouro incrível de potencialidades, de possibilidades, de capacidades, de força, de poder sobre a sua vida e sobre toda a sua realidade experiencial. Às vezes as pessoas perguntam, mas se eu fizer isso, não estou a manipular os outros? E aqui a pergunta que se põe é, se os sinais subtis que nós emitimos são tão responsáveis pelas reações que as pessoas têm a nós e as respostas, isso também não será uma manipulação? Agora, chamemos-lhe manipulação ou não, depende do ponto de vista. Uma coisa é constatar que é um facto que nenhum de nós pode mudar, que cada pessoa tem o poder de influenciar o mundo pela forma como pensa, pela forma como se comporta, pela forma como lida com as suas emoções e as suas percepções e as suas histórias e as suas memórias, pela forma como está a viver a sua realidade interna. Porque essa realidade interna, nós acreditamos que está só dentro de nós, mas é uma ilusão. Esta realidade interna não vive só dentro de nós. Vive também, ela expressa-se e em ondas de informação que estão sempre a passar para fora de nós. E é o desconhecimento desta situação que faz com que o ser humano ainda continue agarrado
à ideia de que é vítima do seu mundo, que é vítima das circunstâncias, que é apanhado em circunstâncias contra as quais ele nada pode fazer, que não tem oportunidades, que não tem possibilidades diferentes como outras pessoas têm, que estão em desvantagem, que lhes falta qualquer coisa, que têm defeitos, que não prestam, enfim, uma variedade de crenças horrorosas que deprimem, oprimem e descompensam completamente o grande potencial de cada ser humano. Então, isto, obviamente, parece bonito demais dizer-se que basta nós mudarmos e tudo o resto é uma maravilha. Nós não podemos dizer que tudo o resto é uma maravilha, porque o que é uma maravilha? Depende do ponto de vista da realidade experiencial de cada um. Para uma pessoa, ter um mundo maravilhoso pode ser ter uma relação com a sua família muito harmoniosa. Quando isso funciona bem, parece que tudo o resto não importa e vê as coisas por um outro filtro de percepção. Então o mundo é uma maravilha porque no seu mundo nada acontece que não seja bom, ou o centro do seu mundo está perfeitamente equilibrado e está satisfeito. Para outra pessoa, a vida ser uma maravilha significa ter um grande emprego, ou uma grande carreira, ou ser muito reconhecido, ou, por exemplo, alguém que está na iminência de uma morte certa e de repente é curado. A vida passou a ser uma maravilha. Portanto, o que é isso de dizer se eu tratar de mim, o mundo passa a ser uma maravilha? Passa a ser uma maravilha pela maneira como eu interajo com as várias facetas do mundo. Que esse mundo seja uma maravilha de uma forma objetiva é discutível, porque as cadeiras, as secretárias, as paredes, os quadros, as casas, os carros, as roupas, enfim, as vários componentes que formam os cenários da nossa vida são o que são. Elas de facto são neutras. Somos nós que damos significado às coisas todas. E portanto, se eu estiver bem, eu dou um significado ótimo. Agora as pessoas também podem perguntar: mas se eu não tenho emprego, como é que eu vou dar significado maravilhoso às coisas? Ok, não se trata disso. Trata-se de, primeiro, eu não tenho emprego. Eu não tenho emprego porque a crise me tirou um emprego. Ok. Os factos são o que são. Ninguém pode alterar um facto. Nunca se altera factos. Por mais que queiramos, não conseguimos alterar factos. Agora, a relação com os factos, absolutamente. Aliás, a relação com os factos é tão diversificada quantas mentes existem neste planeta. O mesmo facto pode ser visto de uma determinada maneira ou de uma outra maneira completamente diferente. E agora a pergunta poderá ser: mas ainda assim eu estou desempregado, mesmo que eu pinte a cena de cor-de-rosa. Não se trata de pintar a cena cor-de-rosa. Trata-se de fazer algumas perguntas que nos ajudem, para já, a encontrar ou criar novas oportunidades e possibilidades, mesmo que lá fora se diga que não há empregos. E, por outro lado, de que forma é que eu, sem querer, conscientemente, acabei por estar no lugar errado, na hora errada, na situação errada. Isto é, aparentemente errada, porque foi aquela que me fez perder o emprego. A maior parte das pessoas está à espera de perder emprego, neste momento. Ou está com a expectativa negra de que nunca se sabe. Quem sabe, comigo vai acontecer a mesma coisa. E quantas vezes pensamos nisto por dia? Que sinais subtis estamos a emitir e a sensibilizar o mundo lá fora? É claro que as pessoas podem dizer: mas como é que eu não vou ter medo se todas as pessoas à minha volta estão a passar por essa situação? É aí que o alinhamento e a relação de mim para mim passa a ser muito, muito importante. Isto porquê? Porque a vida não muda
porque lá fora o mundo mudou. A vida muda para nós quando cá dentro o mundo mudou. E independentemente das condições externas, existem sempre alternativas e possibilidades que precisam de ser desenvolvidas a partir de dentro. Então, uma das coisas que, por exemplo, no coaching poderemos fazer, quando a pessoa diz eu estou desempregada e não consigo encontrar emprego, sinto-me desolada, deprimida, assustada, etc. Quando isso acontece, uma das perguntas que nós podemos fazer é de que forma contribuiu para isso? Ok? Outra, de que forma esta situação agora se pode tornar útil para si? Isto é, todas as nossas situações de vida, todas as nossas experiências são catalisadoras de possibilidades de mudança, de crescimento, de transformação. Todas. A questão é, eu estou vítima desta circunstância ou estou a alavancar novas possibilidades com aquilo que ela me está a proporcionar? Qual é o grau de utilidade, o tipo de utilidade que eu encontro nesta situação? Se a pessoa estiver numa de ai, a minha vida desabou e não sai disto, não existe nenhuma utilidade percebida. Mas obviamente existem muitas utilidades que estão subjacentes à situação e que temos que explorar com a pessoa para ajudar a sair daquele ai que a minha vida acabou. E portanto existem outras perspectivas. E porquê é que as perspectivas são tão importantes? Porque da maneira como nós percepcionamos as coisas, assim nos dizemos a nós próprios o que é que vale a pena fazer. E como é que eu me vou comportar. E como é que eu vou viver. E como é que eu vou sentir-me e agir em função dessa percepção que tenho. Então, se assim for, vamos todos pensar. Se eu considerar que a perda de emprego é o desabar da minha vida e não fizer mais nada para pensar de outra forma, o que é que resta do meu poder criador e da minha capacidade de mobilização e de transformação e de intervenção? Muito pouco. Mas isso não significa que não esteja dentro de nós essa capacidade de dar a volta, de olhar para dentro, perceber o que é preciso ser desarticulado, articular novos recursos, ter novas percepções das coisas, perceber que existem mais formas de olhar para a situação e com essas diferentes formas de percepção eu começo a pensar, pois de facto eu também podia fazer isto, ou pensar assim, ou ver aquilo, eu posso acionar isto, este talento, esta capacidade, esta experiência, este recurso, posso fazer isto, posso fazer aquilo, posso fazer... E começa a desenvolver um plano de ação. Esta é a função fundamental de um coach, ajudar a pessoa a fazer processos deste género. E há aqui alguma crença que também precisa de ser melhorada. Precisa de ser não só melhorada, talvez até mesmo desfeita. É que nós acreditamos que, estando à mercê do mundo, sendo vítimas do mundo, nada podemos fazer, porque somos só no meio de uma conjuntura coletiva. Não temos força para mudar o coletivo e para nos arranjar trabalho. Isso não é verdade. E vou lembrar-vos do exemplo de, por exemplo, na última Guerra Mundial, e não só, em muitas outras também, mas vamos pensar na última Guerra Mundial, da última Grande Guerra, em que o mundo ficou severamente, o mundo ocidental ficou severamente danificado, a economia desceu a índices baixíssimos, a destruição psicológica, física, emocional foi atroz. E o que é que aconteceu nessa altura? Quando nós batemos no fundo do poço e não há nada mais a perder, arregaçamos as mangas e dizemos, o que é que eu posso começar por fazer, uma vez que está tudo desfeito? E vejam bem que ao longo da nossa história, da história da humanidade, foram sempre meia dúzia de pessoas que mudaram a sua perspectiva, mudaram a sua forma de ver e de pensar
e deixaram legados fundamentais para mudanças grandes no coletivo. De uma maneira geral, são os tais indivíduos que nós achamos que somos formiguinhas no meio de um monte de situações, são normalmente formiguinhas que ousam dizer: pode não ser assim. Eu acho que não. Há uma outra forma. Há uma nova alternativa. Há uma visão diferente. Há uma outra possibilidade. E graças a essas pessoas, ainda que muito perseguidas na altura, e muito desencorajadas e até muitas torturadas e mortas, mas graças digamos, à força e à ousadia que essas pessoas tiveram, o seu legado permaneceu. E muitas outras possibilidades se abriram. Então pensemos bem que talvez hoje, que não temos quem nos queime na fogueira, que não temos quem nos ponha na prisão, pelo menos no nosso mundo, porque pensamos de forma diferente, talvez todos nós tenhamos que começar a considerar que se alguns podem, todos podem. E eu não tenho que me preocupar se todas as pessoas à minha volta fazem isso ou não. Cada um faz o trabalho que acha que serve a qualidade da sua vida. À medida que cada um muda, influencia, mesmo sem dizer nada, influencia milhares de pessoas. Porque os sinais que emite são sinais que ajudam outros a acordar do seu hipnotismo de sofrimento, do hipnotismo de impotência, do hipnotismo de limitação, do hipnotismo da vitimização. Porque se houver muitas pessoas, algumas aqui, ali e acolá, a fazerem este ressurgimento de empoderamento pessoal, muitas outras vão aproveitar um pouco essa boleia porque recebem uma estimulação muito melhor. Todos nós sabemos que quando uma pessoa está motivada no meio de um grupo de desmotivados, se essa pessoa tiver um chão próprio forte, a sua motivação e a sua força catalisa o grupo inteiro. E portanto sabemos que não é uma questão do mundo inteiro mudar para eu poder ir à boleia. Estamos numa época em que todos estamos a ser chamados à responsabilidade de tomarmos conta de nós próprios. E é por isso que as estruturas lá fora estão a ruir, estão a ficar fragilizadas, já não podem olhar por nós da mesma maneira. Isto é para nos obrigar, de alguma forma, a deixarmos de viver com tanta dependência da ação exterior e começarmos a olhar mais para dentro e a resgatar o potencial humano. Como será que esta humanidade vai continuar a evoluir para mundos de maior maravilha ainda, a ciência a desabrochar cada vez mais para possibilidades absolutamente estonteantes, a técnica, se o ser humano continuar a definhar e ficar dependente para tudo de qualquer estimulação ou força ou apoio exterior. É preciso que toda esta grandiosidade que já conseguimos desenvolver seja apoiada por uma sociedade, por uma humanidade empoderada, uma humanidade consciente do seu valor, das suas capacidades. É importante que cada um pense nisto e perceba que não podemos continuar a ser os coitadinhos à procura de alguém que nos resgate. O resgate é interno, é nosso. E agora perguntemos, como? Muito bem. Esta é a razão de ser deste curso, deste mini curso, que é, vamos explorar possibilidades que estão presentes em todo o lado. Existem hoje imensos coaches já no mercado português, que procuram trabalho, que querem, já têm as suas competências em coaching, já fizeram as suas certificações, as suas formações e que muitas vezes
gostariam e precisam de arranjar trabalho. E existem milhões de pessoas à procura de ajuda. Agora, não é uma ajuda de dependência e de pendura. É uma ajuda de autorresponsabilização, autoconsciência e autotransformação. E, na verdade, eu espero que todos nós, como humanidade, comecemos a fazer esta viagem cada vez mais rápida e mais intensa, no sentido de começar a perceber quem somos, como somos, que propósito temos de vida e o que queremos fazer com esse propósito e com a nossa vida. Sabendo e partindo do princípio que nós somos o poder, a capacidade, o talento, a genialidade última para desenhar a nossa realidade experiencial. E à medida que mais e mais mentes vão despertando para esses potenciais, eles vão influenciando o coletivo e vão fazendo com que as estruturas em decadência se reavivem, reestruturem, renasçam de forma mais sábia, mais competente, mais justa e mais eficaz. Isto é essencial. E mesmo que não queiramos pensar no coletivo, basta que comecemos a pensar que vale a pena olhar para nós, para dentro e recomeçar a reconstruir a nossa vida de dentro para fora. E há pessoas que, ao fazerem este trabalho, arranjam empregos que jamais pensavam arranjar. Há pessoas que tinham relações absolutamente disfuncionais e, começando a fazer o seu trabalho pessoal, as relações melhoraram substancialmente, ou aquelas desapareceram, mas outras ótimas apareceram na sua vida. Há pessoas que têm dificuldades até de saúde, por via de uma vida infeliz, que, ao se tornarem muito mais felizes, recuperam mais rapidamente das suas mazelas físicas. Tudo ajuda quando nós estamos bem. E vale sempre a pena considerar bem a força que nós temos e o poder que temos de influenciar o mundo. Muito bem, então, na sequência de toda esta necessidade de fazermos uma mudança pessoal e de encontrarmos boas ajudas que permitam que este processo se desenvolva, é absolutamente essencial começarmos por ver de que forma a nossa vida precisa de ser reajustada. A nossa vida não propriamente nas coisas que fazemos, mas na maneira como as fazemos. Nas escolhas que fazemos, mas os motivos, não propriamente aquilo que fazemos também em termos de escolhas e decisões, mas também no propósito que elas servem, as decisões e as escolhas. E é preciso começar a indagar, é preciso começar a explorar as motivações internas. Existem muitas motivações internas que não estão de acordo com as motivações externas. Muitas e muitas pessoas querem fazer determinados projetos, querem fazer, por exemplo, dar consecução a uma tese, ou a um mestrado, ou a um doutoramento, ou um curso, ou, enfim, um outro projeto da sua vida, e sentem uma dificuldade enorme em avançar, por exemplo. É importante descobrir que crenças existem por detrás. É importante descobrir quais são os motivos internos que fazem com que estas realidades, estas e outras, aconteçam frequentemente na vida de cada um de nós. Cada um à sua maneira, cada um no seu formato, todos temos que fazer um pouco de ponderação. Agora, é um facto que sem uma metodologia, que sem termos uma forma concreta, específica, eficaz e muito focada, se calhar também é muito difícil conseguir fazer esta mudança. Porque aquilo que eu acabei de dizer, provavelmente já não é novidade para a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir. Mas, agora, como fazer a mudança? Como estar disponível para? Como abrir-se para outras possibilidades?
E eu começo por dizer que, ainda que existam competências de coaching que precisam de ser adquiridas, obviamente, mesmo que não queiramos ser coaches profissionais, existem competências de coaching que todas as pessoas deviam aprender e todas as crianças deviam começar a aprender na escola, para poderem organizar o seu pensamento, as suas motivações, as suas escolhas. É fundamental aceitar aquilo que nós chamamos os princípios do coaching, porque não podemos fazer coaching, nem a nós nem aos outros, se não estivermos alinhados com as linhas de força deste trabalho. E é isso que vamos ver no nosso próximo vídeo. Muito obrigado por me ter escutado.